A Europa da América Latina. Assim, a Argentina era vista por todos os países. Sinônimo de luxo, alta cultura e moeda forte. Os argentinos viram seus valores e sua economia sumirem diante de seus olhos. Desvalorização da moeda, mercados vazios, fome generalizada e um país trancado com mais de 40% da população vivendo em situações de pobreza. A Argentina faliu. Quebrou igual a Venezuela. Como em um dominó alinhado, onde uma peça é empurrada, derrubando todas que seguem em sua frente. A pergunta que fica no ar é: estamos livres de sermos a próxima peça? Por mais que tenhamos ouvido pouco sobre o assunto, a jornada do Brasil e da Argentina é mais semelhante do que muitos imaginam. A Argentina do século XXI não parece em nada com seu passado glorioso, mas é apenas um retrato de suas escolhas. E a história de nossos vizinhos não é tão diferente da nossa. Com longa instabilidade política no século XX, eles enfrentaram golpes de Estado e ditaduras. Com uma crise econômica aguda, a hiperinflação e a ressaca dos militares abriu espaço para uma hegemonia cultural de esquerda que segurou o poder por décadas. E quando tudo parecia perdido, o povo depositou a esperança em um novo presidente, que seria a antítese para enfrentar o poder até então estabelecido. Só que o plano fracassou. Aprender o conteúdo dessa trilogia pode evitar cometermos os mesmos erros. Ao longo dos 3 episódios que entregamos de graça, teremos contato com essas lições. Hoje é o primeiro, em que mostramos a situação atual e muito triste da Argentina. Vemos como o presidente que tomou o lugar da esquerda não conseguiu executar o seu plano de governo. Aproveite o primeiro episódio da nossa trilogia e até breve. Em 25 de maio de 1910, a Argentina comemorou o centenário da independência. Foi uma festa opulenta, para a qual foram convidados personalidades importantes de vários países do mundo. O centenário também mostrou ao resto do mundo a nova face de um país que aparecia no cenário global como a nação mais promissora da América do Sul. Era o apogeu da Argentina. A venda de carne, couro, lã e trigo enriquecera parte da população do país, que começou a adotar o estilo de vida das classes mais ricas da Europa. Na época, os argentinos eram um dos povos mais ricos do mundo, com um PIB per capita maior do que da Alemanha e da França. A comemoração de 1910 marcou uma época de otimismo e confiança no futuro, em que as conquistas do país justificavam a esperança de um futuro glorioso para todos. Mais de 100 anos depois, o progresso ganhou um novo significado e matou a esperança. La sensación de tener hambre es cuando, viste, cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Números preocupantes y alarmantes de la pobreza en la República Argentina. El INDEC dio a conocer hoy los guarismos y también de la indigencia. Es terrible lo que han hecho acá, es terrible. Han destruido a la Argentina, han destruido este país. Así es, señores. La situación de argentinos de forma particular y también empresas que piensan en radicarse en la República Oriental del Uruguay. O Senado da Argentina aprobou o projeto de lei para legalizar o aborto. Una mamá me decía el otro día, yo compro 1 kilo de pan y una leche y me sale 100 pesos. Pero no importa el radicalismo, hijo, tengamos un poco de conciencia. Usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación. Una frase famosa que hay en Argentina es:
Los argentinos estamos condenados al éxito. Me resuena todavía esa frase de que la Argentina es una fábrica de pobres. Existe um país na América do Sul que carrega a marca comum das nações do Novo Mundo. O paradoxo, traduzido em uma ironia amarga, começando pelo seu nome. Argentina se refere à prata. E o uso coloquial do termo plata para se referir a dinheiro é uma lembrança incômoda para um país em que a miséria se tornou um pesadelo. La plata ya no sirve. La plata por lo que está cobrando el Fondo de Desempleo. Pero no alcanza, porque realmente eso no vale nada. No vale nada. No começo do século XX, era um destino disputado por imigrantes que fugiam dos horrores da Europa. Mas hoje, a Argentina vê o êxodo de seus jovens que buscam novas oportunidades em outros países. Argentina, el país de la fuga. Estamos perdiendo talentos de mucho valor en nuestro país. Um país orgulhoso, com cidadãos dotados de uma autoestima a toda prova, mas humilhado por décadas de declínio e corrupção endêmica. Sí, efectivamente nos usan de mal ejemplo en Chile. Somos el espejo de lo que ellos no quieren ser. Que já foi um centro de excelência acadêmica e intelectual. Mas hoje se encontra abaixo até do Brasil em testes internacionais. A história recente da Argentina é fascinante, triste e violenta. É a história de uma nação que desceu das alturas da prosperidade e agora se vê à beira do abismo. 8 años de crisis económica, cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas. Con decenas de compañías que están abandonando la nación. Alta inflación y desplome de la moneda. Una pobreza que ya afecta a 11,7 millones de personas, es decir, el 40,9% de la población. Y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro. An aerial view of Buenos Aires, the capital of Argentina, and with a population of some 4 million people, the largest city in the southern hemisphere. And if anyone doubts that Buenos Aires is Spain in South America, the blazing neons dispel all doubt. O contraste entre o passado argentino e o seu presente tornou o país um estudo de caso fascinante para os economistas. Outrora um gigante econômico, a Argentina tornou-se a pior economia da América Latina depois da Venezuela e é considerada uma das mais frágeis do mundo entre os países emergentes. Depois de décadas de crise, a Argentina agora é um dos países menos confiáveis para investimentos. Já são várias gerações de argentinos que tiveram que conviver com a hiperinflação, a desvalorização da moeda e os empréstimos do FMI para não colapsar. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. A desvalorização brutal de sua moeda em 2018 é apenas mais uma de muitas na história do país. Nenhuma caiu tanto quanto o peso argentino.
La economía argentina está dolarizada de hecho. Todavía tienes que hacerlo, te jure. O dólar se tornou a única moeda confiável para os argentinos usarem com estabilidade. Carros, casas e eletrodomésticos têm seus preços divulgados na moeda americana. Porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Do orçamento total do governo, 60% já é destinado para despesas com assistencialismo para a população não morrer de fome. E agora, uma grande parcela dos argentinos depende do governo para sobreviver. Este módulo de emergencia tiene 32 personas dispuestas y desplegadas en este lugar. Cada una de las cocinas de campaña almacenan 250 raciones, se puede extender a 300, y de acuerdo a la recarga que hacemos, con 3 elementos, estamos hablando de 3.000, 3.500 raciones por día. O principal problema é que não há nenhum sinal de melhoria vista. Na calada da noite, a Argentina aprovou uma lei para confiscar o dinheiro dos mais ricos. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Era uma tentativa de continuar sustentando os gastos e as dívidas do governo. O resultado prático apenas respingou na elite financeira, que conseguiu fugir do país. La situación de argentinos de forma particular y también empresas que piensan en radicarse en la República Oriental del Uruguay. 20.000 argentinos entraram com pedidos de residência no Uruguai e mais de 528 milhões de dólares foram transferidos do país em pouco tempo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Falabella, la empresa chilena de retail, anunció el cierre de al menos 4 de sus locales en territorio argentino y la posible venta de sus operaciones. Varios casos muy resonantes de empresas que deciden abandonar la Argentina, situación que se profundizó con la cuarentena. Es un ejemplo de la situación que vive el país trasandino, con decenas de compañías que están abandonando la nación. E como sempre acontece, são os mais desamparados que acabam sentindo as consequências da má política. Con este coronavirus no podemos salir a ningún lado, se puede trabajar. Son 7 hijos, tengo 4 nietos. Y si no vengo acá no tengo para comer. A pobreza na Argentina já atinge 44,2% da população, quase 18 milhões de pessoas. En el primer trimestre del año, la pobreza afectaba ya a más de 1/3 de los argentinos. Casi el 8% están en una situación de indigencia, es decir, no cubren sus necesidades básicas de alimentación. Siempre han prometido, sí, me han anotado todo, pero no me han dado nada. Tengo una cosa, no sé, mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, está flaca, todo, pero sabe que yo, es una cosa que yo ya no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Desde que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Ellos no entienden, son chicos, pero uno le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. O índice de moradores de rua também subiu para níveis preocupantes nos últimos 2 anos, chegando a 10% da população e colocando 3 milhões de pessoas para viver nas ruas. Centenas de milhares de argentinos fugiram para a Europa no começo dos anos 90, na época chamada fuga de cérebros. Em um círculo vicioso, a ausência de pessoas qualificadas reduz as perspectivas de retomada econômica, e a ausência de perspectiva causa a fuga de um número cada vez maior de pessoas. Mari, ¿bien? ¿Tranquila? Sí, sí. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial? Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde, CONICET? Sí, soy de CONICET, en la Universidad de San Martín, y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Es para Otro aplauso, chicos, por favor.
Entre os países da América Latina, a Argentina teve a maior porcentagem de cientistas emigrando para os Estados Unidos. Pierde la Argentina sin esos científicos que se fueron a estudiar para hacer un máster o un doctorado y que hoy no quieren volver, y de todos aquellos que se están quedando fuera del sistema. La Argentina, nosotros, ¿qué perdemos? Mirá, perdés directamente el futuro. Entre brigas políticas, a ciência argentina vira apenas mais um retrato de um país que desistiu de avançar e agora só se preocupa em não retroceder cada vez mais. A sensação de declínio é geral e perpassa toda a sociedade. En Argentina, un choque entre dos trenes dejó varios muertos y decenas de heridos. En la misma vía donde hace más de un año, otro accidente, si recuerdan, causó más de 50 muertes. A malha ferroviária do país, que já foi a maior da América Latina, com 45 mil quilômetros de extensão, hoje tem menos de sua metade em funcionamento. Durante a administração de Carlos Menem, a empresa ferroviária estatal foi dissolvida e desmantelada. Os trens estão velhos, o sistema está sucateado e os acidentes viraram rotina, muitas vezes com consequências letais. Só nos últimos 3 anos, mais de 60 pessoas morreram em acidentes causados por falhas em equipamentos. O retrato de um país que saiu dos trilhos. Vamos a dar um passo mais severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Para piorar, a pandemia do coronavírus reduziu ainda mais os investimentos, o consumo e a disponibilidade de postos de trabalho e prejudicou especialmente as pequenas y médias empresas. Y realmente es que nos parten a la mitad, porque cuando empezamos a arrancar, ahora otra vez tener que volver todo para atrás, alquileres que no podemos pagar, impuestos que no podemos pagar tampoco. Com as fronteiras totalmente fechadas para a entrada de estrangeiros e a saída de cidadãos, a Argentina igualou-se a um cerco. Com o índice de pobreza subindo cada vez mais e podendo atingir 53% da população, o Congresso decretou emergência alimentar no país. Há muitos chicos que estão necessitados e há muitos chicos desnutridos, há muitos chicos que não chega o alimento a la noite. Restou a opção de imprimir mais dinheiro. A inflação chegou em tal ponto que o país teve que importar cédulas e aumentar as compras de papel para conseguir imprimir tanta moeda. Este es un billete de 10 australes. La Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Después corrimos hasta el supermercado La Reina de calle Ayolas, pasamos por casa y seguimos con otro supermercado de Villa Gobernador Galvez. Todo ese día estuvimos saqueando. ¿Por qué? Porque estávamos cansados de no poder comer. Imagine receber o seu salário e ter que correr para fazer suas compras imediatamente, porque no final do mês, o dinheiro que você recebeu já não poderá comprar quase nada. Y cómo el peso ha perdido todo el valor. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Comprar con un billete de 100 el comparativo entre el 2010 y el 2019, y la verdad que es un escándalo, ¿no? Arroz, en el 2010 con 100 pesos comprábamos 10 kilos. Hoy, 1 kilo 100. Con un flagelo que nos condena a todos por igual, y es el de la inflación. Um dos efeitos mais perversos da instabilidade econômica é a destruição da esperança. Sem ser possível fazer planos de longo prazo, as famílias focam apenas na sua sobrevivência.
a ideia de poupar dinheiro tornou-se impossível na Argentina. Sinceramente, ahorros no tengo. Siempre el dólar marcó un poco el destino del país. La vida lo viven en el corto plazo, no pueden mirar. En corto plazo, cada 4 años. La vida cada 4 años. Em 2019, o país ficou em terceiro lugar no índice inflacionário, perdendo apenas para a Venezuela e o Zimbábue. Quer assistir a versão estendida da trilogia com cenas inéditas e sem anúncios? A conversa sobre números e índices pode parecer abstrata, mas diz respeito à sobrevivência das pessoas. E quando a receita desanda, o resultado é o caos. No começo dos anos 80, a Argentina tinha perdido a fé em si mesma. A espinha dorsal econômica e moral do país tinha se quebrado. Raúl Alfonsín assumiu a presidência diante de um cenário de pesadelo. A inflação chegou aos 700%. O FMI e outros bancos bloquearam novos empréstimos para o país. E a Argentina tinha falido. O ministro da Economia renunciou. E Alfonsín foi à televisão anunciar um plano econômico para enfrentar uma verdadeira guerra. O Plano Austral. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas, procurando evitar que los esfuerzos recaigan sobre los sectores más desposeídos. Vamos a llevar adelante una política con sentido social, pero será desde luego dura, como todos se imaginan. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Mas como sempre acontece, não adianta tentar dar a vacina se o doente não quer a cura. A militância assumiu a missão de travar as ações de austeridade do governo. A campanha difamatória de um governo que não quer escutar a seu povo. E o funcionalismo público nas províncias fez a festa. Em apenas uma cidade, o número de funcionários públicos passou de 12 para mais de 40 mil. Os sindicatos peronistas também fizeram de tudo para travar o governo do país. Durante a presidência de Alfonsín, a Argentina foi paralisada por 13 greves nacionais e mais de 1.000 outras locais. Todos os esforços em direção à austeridade fracassaram. E a nova moeda, o austral, entrou em queda livre. A crise econômica avança. O austral cai em picada e a inflação se dispara. Em maio de 1989, com uma inflação de 764%, o povo saiu às ruas numa onda de saques e destruição. 14 pessoas morreram em confrontos com a polícia. O governo declarou estado de sítio por 30 dias, levando à renúncia de Raúl Alfonsín. O destino da Argentina ficou nas mãos de Carlos Menem. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Durante a recessão de 2001, o governo declarou o estado de sítio novamente, depois de limitar a quantidade de dinheiro que os cidadãos podiam tirar do banco. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar. Foi o primeiro panelaço. A classe média, que na década anterior representava 63% da população, agora estava reduzida a 34%. Naquela altura, cerca de 40 mil pessoas recorreram à coleta de papelão para sobreviver, com 54% da população abaixo da linha da pobreza e 27% na extrema pobreza. A tensão explodiu nas ruas e ocorreu o massacre da Praça de Maio. Ao todo, 39 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas
7 crianças. A insatisfação popular levou à renúncia do presidente Fernando de la Rúa. Me dirijo a usted para apresentar mi renuncia como presidente de la nación. E num período de 12 dias, a Argentina trocou de presidente 5 vezes. O presidente argentino Fernando de la Rúa renuncia ao cargo 2 anos após ser eleito. E o peronista Ramón Puerta, presidente do Senado, é empossado como presidente do país. Adolfo Rodrigues Sá é escolhido pela Assembleia Legislativa como novo presidente provisório. Sem apoio político, Adolfo renuncia ao cargo. O presidente do Senado, Ramón Puerta, volta a assumir a presidência, mas em menos de 15 minutos, ele também renuncia. O peronista Eduardo Camanho, presidente da Câmara, assume como presidente interino da Argentina. A Assembleia Legislativa escolhe o senador peronista Eduardo Duhalde como presidente da Argentina. Foram 12 dias, onde ninguém quis liderar o 8º maior país do mundo. Na verdade, todos esses protestos são um só. E é possível que, de tão comuns e constantes, eles tenham perdido a sua força de impressionar, e ninguém mais se lembre das melhorias reais. Em um cenário de problemas intratáveis, as manifestações parecem um recurso exausto, uma resposta automatizada de quem já não sabe mais o que fazer. A Argentina faz pensar no mito de Sísifo, se esforçando dolorosamente em uma tarefa que tem sempre que recomeçar do zero. Un país en bancarrota, al borde de la anarquía. Perdimos la confianza los unos a los otros como sociedad. La profunda decadencia moral que destruyó la confianza entre los ciudadanos destruyó también la confiança en las instituciones públicas. A sensação geral é de uma grande ressaca que já dura décadas. Mas para haver ressaca, é necessário uma grande festa. Aparentemente, o povo não foi convidado. Resta uma pergunta. Quem foi?